Hi, good morning, good afternoon, good evening. What time is it in Brazil? It's English o'clock, so get ready to study one more video lesson. How are you doing? Studying hard? Practicing a lot? That's what I always tell you. Vamos dar seguimento às aulas do tempo perfeito, perfect tenses. Já vimos o present perfect continuous e hoje é o último deles, que é o past perfect. Não te preocupa, né? Você sabe a minha opinião. O present perfect é o tempo verbal mais difícil do inglês. O past perfect, que é o assunto de hoje, ele vem em ações bem específicas. Não é tão usado porque a gente não fala tanto, né, nessas situações que é as coisas que tinham acontecido. A tradução é que nem na nossa língua. É uma coisa que tinha acontecido. Né? O tinha, o passado do ter aqui, é o had. Então, na estrutura, a gente só troca o have do present perfect para o had. Então, eu tinha feito alguma coisa ou não tinha. Essa é o uso do past perfect. O verbo principal também sempre vai vir na terceira forma, a forma particípio. Então, eu tinha estudado, I had studied. Esse é o nome da nossa lição. Eu tinha estudado ou não tinha estudado. É só botar o not aqui na palavra, na frase negativa. A estrutura ela é bem parecida com o present perfect. Só troca o have por had. A forma do verbo principal continua sendo, né, a forma particípio. E como a gente vai ver no exemplo aqui, né, eu digo eu tinha estudado. Ignora aqui o not, vamos usar a frase afirmativa. Eu tinha estudado. I had studied. O mais comum do uso do past perfect é que ele venha junto com uma outra ação. Então, numa frase completinha, perfeitinha, ela sempre vai ter duas ações. Uma delas no passado simples, que é o caso aqui desse final no complemento, tem eu comecei lições online, eu comecei aulas online. Repeat, I started online lessons. Geralmente vão ter duas ações. Uma no passado simples, que está aqui, que é uma coisa que aconteceu. Né? Eu comecei a fazer aula, mas antes disso eu já tinha estudado, eu já tinha feito outra coisa. O past perfect é isso. Né? Quando alguma coisa aconteceu, outra coisa já tinha acontecido antes disso. Então ambas as ações estão no passado e o past perfect serve para ordenar. Tá, beleza, eu comecei aulas online, eu também estudei inglês na escola. Então, mas o que veio antes? Antes eu tinha estudado na escola, antes de eu começar a estudar aulas online. Então, por isso que o past perfect ele é informalmente conhecido como passado do passado. Tem uma ação do passado, uma coisa que aconteceu, que aqui nesse exemplo é eu comecei as aulas online, I started online lessons. Mas antes disso, tinha uma outra ação também no passado, que é eu tinha estudado inglês na escola. Então essa é a frase primeirona aqui do meu exemplo, eu quero que você repita. Novamente ignora o not aqui, vamos repetir ela na forma afirmativa. Eu tinha estudado inglês na escola antes que eu comecei as aulas online. Repeat. I had studied English at school before I started online lessons. Great. E eu faço a pergunta para você, né? Se a frase, antes de eu fazer a pergunta, só sobre a frase negativa, você vai dizer, não, eu não tinha estudado, I had not studied. Ele pode ser, né, contraído aqui como hadn't, had not, repeat. Hadn't. Hadn't é a forma negativa, então você vai dizer que não tinha feito alguma coisa. Mas a pergunta que eu ia te fazer é essa aqui. Se você já tinha estudado inglês na escola, antes de começar as aulas aqui na English Bay, antes de comprar o vídeo curso? Acredito que sim. Você pode me dar uma resposta curta aí. Eu vou perguntar na forma interrogativa, o had inverte. É uma coisa que você já está acostumado com essa inversão aí nas perguntas. Então eu vou perguntar, had you studied? Você tinha estudado? Had you studied English at school before you started lessons online? Or better, online lessons? Ambas estão corretas, mas só para ficar aqui igual ao material. Se você já tinha estudado, você vai dar essa resposta curta aqui. Se não,
essa negativa. Eu não quero que você repita a pergunta e sim responda para mim. Had you studied English at school before you started online lessons? I think you had, right? I had. Eu acho que você também, mesmo que o inglês da escola não é muito bom, a gente geralmente estuda aí inglês na escola. Esse é o passado. Você primeiro estudou na escola e depois estudou as aulas online. Então é o passado do passado. Yes, a frase completa. I had studied English at school before I started online lessons. Right, vamos para mais explicações. O passado perfeito, o past perfect, então é utilizado quando se deseja deixar claro que um evento aconteceu antes de outro evento no passado. Ambos aconteceram no passado, mas o que aconteceu antes? Você vai ordenar para ficar claro nessa linha aí cronológica o que aconteceu primeiro. A ação que aconteceu primeirona é o past perfect. Ele, né, o past perfect, descreve uma ação no passado que tinha acontecido antes que outra ação também no passado aconteceu. Então aqui, né, o tinha acontecido é o past perfect e o aconteceu antes, né, de uma coisa que também aconteceu no passado. Por isso, o past perfect é informalmente conhecido como passado do passado. Então é uma coisa que aconteceu no passado e uma coisa que já tinha acontecido antes daquilo. Ou seja, quando algo aconteceu, repeat, when something happened, algo mais já tinha acontecido antes daquilo. Repeat, something else had already happened. Não repete ainda, tem o already aqui no meio, que é muito comum, é o já, né? Você lembra? É comum utilizar no past perfect esse complementinho. Alguma coisa tinha acontecido, uma coisa já tinha acontecido. Repeat, something else had already happened. Great, que é o caso dessa situação aqui. Tem uma pequena situação que está na figura. Look at the picture. Essa aqui é a Nora. Ela está lamentando aí porque perdeu o voo. E então tem duas ações aqui. Uma delas, o avião dela decolou, que é o que está escrito aqui. Her plane took off at 10. Took off é o verbo decolar. O verbo decolar em inglês é take off. Quando estou falando de um veículo decolando, take off. Qual é o passado do take? É o took. Então por isso que ali no exemplo tá took off. O avião dela decolou às 10. Está no passado. A Nora chegou no aeroporto às 10h05. Também é uma ação que está no passado. Aqui o verbo chegar, sendo usado o get, né? No passado got. Você sabe que o get pode ser chegar. Então ela chegou. Nora got to the airport at 10:05. O que aconteceu primeiro? Primeiro o avião decolou ou primeiro a Nora chegou no aeroporto? A ação que está no passado do passado é o avião decolou. Então quando ela chegou no aeroporto, o que já tinha acontecido? O avião dela já tinha decolado. É o exemplo aqui. When Nora got to the airport, repeat, her plane had taken off. Observe, quando as ações vêm separadas aqui, eu só digo uma delas, o avião dela decolou às 10. Her plane está no passado simples. Her plane took off at 10. Nora chegou no aeroporto. Nora got to the airport at 10:05. Ambas as ações estão no passado simples. Mas quando eu junto as ideias, eu preciso ordenar. Preciso dar a entender, né, que quando ela chegou, outra coisa tinha acontecido. O avião tinha decolado. A ação que vem no passado do passado é o past perfect. Observe, né, o verbo aqui está taken, que é a forma particípio do take. Então, mais uma vez, quando a Nora chegou no aeroporto, when Nora got to the airport, her plane had taken off. Deixa eu copiar essa frase aqui.
E como eu disse, é muito comum usar o already. Onde é que a gente vai botar o already aqui nessa frase? Você consegue me ajudar? Para dar um complementinho legal. Né? Quando a Nora chegou no aeroporto, o avião já tinha decolado. When Nora got to the airport, her plane had already taken off. O already sempre vai vir entre o had e o verbo principal. Had already taken off. Não que ele precise vir, você pode dizer, quando ela chegou, o avião tinha decolado, mas é bem normal, né? Você dar esse compreender. O avião já tinha decolado. Her plane had already taken off. O próximo exemplo é negativo. A Nora já tinha chegado no aeroporto quando o avião decolou? Não, ela chegou depois. Então ela não tinha chegado. E está aqui essa frase. Nora hadn't gotten to the airport when her plane took off. Quando o avião decolou, ela não tinha chegado. Antes de você repetir, vamos ver o verbo get. Porque aqui está o gotten. Que forma é essa? A forma particípio, of course. Então, ela não tinha chegado. She hadn't gotten. Mas espera aí. É possível que você veja, né? Isso aqui, o gotten, é o inglês americano. A terceira forma do get, a forma particípio do get no inglês americano é gotten. Ou como o americano pronuncia, gotten. Gotten. Mas no inglês britânico você vai ver que é o got. É igual ao passado. Então às vezes você vai ver dessa forma aqui também. She hadn't got to the airport. A sua preferência, né? Como se você quer usar o inglês americano ou britânico. Mas é bom que você, né, tenha a sua preferência e tente falar sempre com aquele tipo de inglês. Ficar meio um tipo de inglês aqui, depois você fala o inglês britânico uma vez, depois o americano, vai ficar um pouquinho confuso talvez. Então eu prefiro, né, usar sempre o inglês americano, é a forma que eu prefiro falar e você vai ter a sua. Então ambas as formas aqui estão corretas. Ela não tinha chegado no aeroporto quando o avião dela decolou. Repeat. Nora hadn't gotten to the airport when her plane took off. E a pergunta, o had vem para frente. Então a pergunta é sobre a mesma situação. O avião da Nora tinha decolado quando ela chegou? Sim ou não? O avião dela tinha decolado? É a pergunta. Had Nora's plane taken off? Bom, põe o had na frente. Eu quero que você repita a pergunta. Repeat. Had Nora's plane taken off when she got to the airport? Yes, it had. Nora's plane had taken off when she got to the airport. Ela está lamentando que ela perdeu o voo. Então, sim. Agora, a próxima pergunta, também sobre a mesma situação, não tem a resposta, porque você que vai dar, sem ajuda. A pergunta é, a Nora tinha chegado no aeroporto quando o avião decolou? Yes or no? Dá uma resposta curta, ok? Yes, it had, ou... aqui é a Nora. Yes, she had, ou no, she hadn't. Answer. Não repete a pergunta. Responda. Answer. Had Nora gotten to the airport when her plane took off? No, she hadn't. Nora tinha chego? Nope, she hadn't. Nora hadn't gotten to the airport when her plane took off. Yes, vamos para mais exemplos agora. Esse próximo exemplo eu ainda botei a hora para você entendendo bem como é que é essa lógica aí da linha de tempo, da cronologia das ações. O Gary chegou em casa às 10. Repeat. Gary arrived home at 10 p.m. E a mulher do Gary foi para a cama às 9h30. Gary's wife went to bed at 9:30 p.m. Então, duas ações no passado. Uma, o Gary chegou em casa, Gary arrived home. Outra, a mulher dele foi para a cama. Gary's wife went to bed. Quando você junta
E você diz, quando o Gary chegou em casa, o que já tinha acontecido? Quando ele chegou em casa, when Gary arrived home, his wife had already gone to bed. Repeat. Yes. A frase solta vai vir no passado simples. Ela foi para a cama às 9h30. She went to bed. Mas se você junta, ela já tinha ido para a cama quando ele chegou. His wife had already, que está o já de novo, né? Ela já tinha ido. E o verbo go, então está no participle form, a forma particípio, né? Não esqueça que o go, passado simples é o went, mas o particípio é gone. Então aqui está o went, que é o passado simples. Ela foi para a cama, ela já tinha ido para a cama quando ele chegou. When Gary arrived home, his wife had already gone to bed. E eu pergunto para você, a mulher do Gary, ou melhor, o Gary já tinha chegado em casa quando a mulher dele foi para a cama? Sim ou não? Dá a resposta curta. Não repete. Responda essa pergunta. Had Gary already arrived home when his wife went to bed? No, he hadn't. Ele não tinha chego, certo? No, he hadn't arrived home when his wife went to bed. Ele não tinha chego, ele não tinha chegado quando a mulher dele foi para a cama. Porque ela foi para a cama às 9h30, lembrando, tô apanhando aqui do notepad, deixa eu botar aqui. Ele chegou às 10, ela foi para a cama às 9h30, ele não tinha chegado quando ela foi para a cama. No, he hadn't. He hadn't arrived home when his wife went to bed. E se eu inverter a pergunta e dizer, a mulher dele já tinha ido para a cama quando ele chegou? Had his wife gone to bed when Gary arrived home? Yes or no? Had Gary's wife gone to bed when he arrived home? Yes, she had. She had already gone to bed. Got it? Beleza, então essa sempre é a lógica. Quando algo aconteceu, outra coisa tinha acontecido. E, como eu já falei, é muito comum a gente usar o already e é também muito comum a gente usar o yet nesse tipo de frases. Além do ever, never e o just. Just que é o mesmo. Mesmo tinha saído. Eu tinha mesmo saído do escritório. Esse é o just, né? Como a ação acabou de acontecer. Vamos ver outros exemplos. Como eu disse, geralmente a ação vem em duas partes. Uma no passado simples, né? Algo aconteceu, outra já tinha acontecido. A segunda parte no past perfect, mas não necessariamente. Às vezes é óbvio, né, do que você está falando. Por exemplo, aqui, eu já tinha assistido aquele filme ano passado. Você vai dizer, por que você não foi ontem no cinema aí com seus amigos? Eles assistiram ontem, mas eu já tinha assistido. Então, I'd already watched that movie last year. Foi por isso que eu não fui no cinema. Eu já tinha assistido. Eles assistiram ontem, eu já tinha assistido um ano atrás. Antes que você repita, a contração do had com o sujeito é só o de, I'd, que é a mesma contração de, o que é I'd também? Pode ser I had or I would. Teacher, eu vou confundir? Não, você não vai confundir, porque você sabe. Dá para saber se aqui é um had ou um would contraído, apesar de que seja a mesma contração, por causa do verbo que vem em seguida. Se o verbo que vem em seguida está no particípio, que é o exemplo aqui, I had already watched. Se você ver essa frase aqui, I'd watched that movie. O que é isso? É um I had ou um I would?
I had, porque o verbo em seguida está no particípio. I had watched. Agora, se depois do de aqui o verbo tiver no infinitivo, é um would. I would watch. Eu assistiria. Se tivesse tempo, eu assistiria aquele filme. I would watch that movie if I had time. Então, atenção na estrutura. Se depois do de aqui tem um verbo no infinitivo, é claro que é um would. I'd watch. I would watch. Se depois tiver um verbo no participle, é um had. I had watched. A contração sempre com o de. I'd, you'd, he'd, she'd e por aí vai. Então agora eu quero que você repita. Eu já tinha assistido. Lembrando que o já, o already, sempre vem entre o had e o verbo principal. Repeat. I'd already watched that movie last year. Good. Ela não tinha pensado sobre o plano. Ela não tinha pensado sobre o plano ainda. Yet. Como acrescentar para dar uma complementada na ideia. Repeat. She hadn't thought about the plan yet. O just, mesmo aconteceu, mesmo tinha acontecido, vem sempre também na mesma posição do already, entre o had e o verbo principal. Então, eles tinham acabado de sair do escritório quando você ligou. They had just left the office when you called. Foi por pouco que você perdeu. O ever, vocês alguma vez tinham experimentado essa bebida aqui que a gente chama de smoothie. Smoothie é tipo um milkshake, é parecido de fruta, né? Tipo uma batida, bem gostoso, uma batida de abacate, avocado smoothie. Então a pergunta aqui, você alguma vez tinham bebido uma batida de abacate? E antes de você repetir, aqui da pergunta, inverteu, botou o had no meio, o ever, que é alguma vez na sua vida, né? Só que vamos comparar. Let's compare. Então, se eu usar o present perfect, você lembra das perguntas? Have you ever drunk an avocado smoothie? Qual que é a diferença dessa pergunta? A diferença é que está no timing, está no momento que você vai fazer essa pergunta. Por exemplo, vamos usar aqui o present perfect. Você está com um copo de batida de abacate, de avocado smoothie. Você vai perguntar para o seu amigo que está oferecendo. Você já tomou? Você alguma vez já tomou um avocado smoothie, uma batida de avocado? Você vai dizer, this is avocado smoothie. Have you ever drunk an avocado smoothie? Você já bebeu alguma vez? Você ainda não deu para ele. Você pergunta, você já bebeu? É muito gostoso. Have you ever drunk an avocado smoothie? No, not yet. Go, try. Pode ser que ele diga, sim, yes, I have. Oh, try again. Esse aqui foi eu que fiz, experimenta aí. Mas agora, se você não fala nada, só tome esse drink aí, que é bem gostoso, ok? What's this? This is an avocado smoothie. Você já tinha bebido? Aqui ele bebeu, você quer saber se ele já tinha bebido. Então aqui está no time, né? Se você dizer, você já tinha bebido antes, ele bebeu agora, mas antes disso. Had you, aí a pergunta é com o had. Então você dá aí, ó, drink. Delicious. This is an avocado smoothie. Had you ever drunk an avocado smoothie? Sacaste? Essa é a diferença. Então, você já bebeu? Have you ever drunk? Você já tinha bebido? Aí o cara bebeu, você tá perguntando, já tinha bebido antes ou foi a primeira vez? Had you ever drunk an avocado smoothie? No, I hadn't. It's very good. E essa é a pergunta aqui. Só que eu botei no plural. Vocês alguma vez tinham bebido? Repeat. Had you ever drunk an avocado smoothie?
No, we'd never drunk anything like this. Beleza? Então, eu nunca tinha bebido, bebi agora, mas eu nunca tinha bebido antes. Nós nunca tínhamos bebido antes. We'd never drunk anything like this before. E se eu troco o D aqui pelo present perfect, nós nunca bebemos. Não, nunca bebemos nada como isso. We have never drunk anything like this. Nós nunca bebemos e nós nunca tínhamos bebido. Aí você bebeu, mas nunca tinha bebido antes. We'd never drunk anything like this. Então é importante que você entenda bem essa diferença aqui, porque é o que confunde às vezes. Alright, vamos para o before and after, que são preposições um pouco chaves. Tem um detalhe bem importante na relação do before and after, antes e depois, com o past perfect. Você vai ver em seguida. O primeiro exemplo é, depois que o Jim tinha comido um hambúrguer, ele também comeu um hot dog. Só repete. After Jim had eaten a hamburger, he also ate a hot dog. Beleza? Né? Ele comeu um cachorro quente, mas antes ele tinha comido um hambúrguer. Né? Passado do passado, então aqui está Jim had eaten. Depois que ele tinha comido, after Jim had eaten a hamburger, he also ate a hot dog. But, né, o motivo principal que você vai usar o past perfect é o que eu já falei? Ordenar as ações. Né? Ele comeu um hambúrguer, ele também comeu um hot dog, mas o que aconteceu antes? Ah, antes foi o hambúrguer, ele tinha comido o hambúrguer e aí ele comeu o hot dog. Só que como a palavra after, que significa depois, ela por si só já ordena a ação. Está dizendo, foi depois que ele comeu o hambúrguer, que ele comeu o hot dog. Então, como a própria preposição já ordena a ordem dos eventos, você pode, nesse caso, somente esquecer do past perfect e simplificar e usar o past simple. Depois que ele comeu. After Jim ate a hamburger, he also ate a hot dog. Repeat. Isso, lembrando só que no caso dessas duas preposições, o antes, before, e o after, depois, é que você pode omitir o past perfect e simplificar. Né? O past perfect é realmente uma estrutura mais complexa, tem mais partes aí, mais detalhes na estrutura, então se você preferir, use o passado simples, porque a própria palavra after, depois já diz, né, já ordenou o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né, que foi depois do hambúrguer, depois que ele comeu o hambúrguer, que ele comeu o hot dog. Beleza? Então nesse caso pode usar dois passados simples. Jim ate, he also ate. Combinado? Aqui está uma terceira possibilidade dessa frase. Se você já viu aí a aula sobre os verbos que são seguidos pelo ing, você vai lembrar que depois de preposições, o verbo sempre vai no ing, você pode simplificar. Então essa frase dizer simplesmente depois de comer. After eating, depois de comer um hambúrguer, o Jim também comeu um hot dog, cachorro quente. Você pode dizer after eating. É a forma mais fácil aqui no caso, é só dizer depois de comer. After eating a hamburger, Jim also ate a hot dog. Repeat. Yes. Então, lembrando, não é uma regra boa, não tem exceção. Sempre depois. Preposição mais verbo, o verbo vai ter que vir no ing. After eating. Ok? Vamos ver exemplos agora com o before, que segue a mesma lógica. Você pode usar o past perfect, né, para ordenar. O Paul tinha jantado. Aqui o verbo jantar é have dinner. E o tinha jantado. Então aqui está o particípio do had. E você deve lembrar que o have no passado é had e no particípio é igual também. Had. A gente está falando do particípio. Ele tinha jantado. Então, aqui é o had da estrutura. O primeiro, Paul had. E o segundo é do verbo, had dinner.
Ele tinha jantado antes que ele foi para a cama. Antes de ir para a cama, né? Então foi para a cama, mas antes disso, ele tinha jantado. Past perfect. Repeat. Paul had had dinner before he went to bed. But, mas de novo, né, como a palavra before significa antes, ela acaba já ordenando a frase. Ele está dizendo aqui que ele jantou antes, então você não precisa usar o past perfect para alinhar, para ordenar as ações, para dizer o que aconteceu, o que tinha acontecido. A própria preposição aqui, before, já faz isso por você. Então fica claro, né, que ele foi para a cama depois de comer, depois de jantar, que ele jantou antes, before, antes de ir para a cama. Você pode simplificar e, nesse caso, não usar o past perfect e somente o passado simples. Paul had dinner. Antes de ir para a cama. Paul had dinner before he went to bed. Somente nesses casos. Você pode omitir o past perfect, o before, after já ordenam por você, então simplifica mais fácil, mas se não tem essa palavra, você vai precisar usar o tempo verbal para ordenar essas ações, né, que aconteceu no passado e que aconteceu antes disso, que já tinha acontecido no passado do passado, combinado? Aqui eu não botei no material, mas ainda seria possível usar essa outra forma aqui com preposição mais verbo. Então, antes de ir para a cama, before going to bed. Before. Antes de ir para a cama. Aí você põe o verbo no gerúndio, né, no ing. Going to bed. Before going to bed, Paul had dinner. Eu poderia botar o past perfect. Ele tinha jantado. Before going to bed, Paul had had dinner. Mas como tem o before, pode simplificar para o passado simples. Past simple. Combinado? Lembrando, depois da preposição, se você resolver usar essa forma aqui, põe o ing no verbo. Não existe nenhuma outra forma possível para o verbo que não seja o ing depois de uma preposição. So, attention. Alright? And my final question to you is: had you studied past perfect before watching this video lesson? Yes or no? Answer, a short answer. Had you studied past perfect before watching this video lesson? A resposta que você pode ter me dado é sim. Yes, I had. Eu já tinha estudado. Ou não, foi a primeira vez, nunca tinha estudado o past perfect. Foi a primeira vez. No, I hadn't. I had never studied past perfect before. Então agora você estudou. Terminou a aula. Você estudou, mas você já tinha estudado? Had you studied past perfect before watching this video lesson? I think you had. Provavelmente você já tinha conhecimento, mas se foi a primeira vez, espero que tenha ficado claro. Espero que os exemplos aí tenham sido bem fáceis de entender. E agora é exercício, continuar praticando para internalizar essa estrutura e segue o barco. Até a próxima aula. I'll see you on our next video lesson. Take care and study hard. Bye!